quero ler um texto que está em Mateus 25. Eu vou ler só o versículo 4, todo mundo já conhece a história. Mateus 25, no versículo 4, diz assim: As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas lâmpadas. Amém. Amém. Jesus, ele novamente vai falar através de parábolas. E ele conta 3 parábolas, 2,5, né? A do capítulo anterior, o finalzinho do capítulo 24, é praticamente meia parábola. Mas é sim uma história. E a primeira história que ele conta é sobre um servo que foi colocado como líder dos outros servos quando ele sai, quando o mestre, né, sai da casa para passar um tempo fora, ou fazer outro propósito, ou ter umas férias. E Jesus fala que o mestre escolhe o servo mais fiel e o mais sábio e coloca como líder sobre os outros, para que não deixe faltar alimento para os outros, para que cuide das coisas de dentro da casa. E ele fala que o servo bom, ele permanece até que o líder volte, que o mestre volte. Mas o servo mau, quando percebe que o mestre começa a demorar, esse servo mau, ele toma conta das coisas do mestre e começa a maltratar os outros servos. E começa a usar dos lucros para bebedeira e outras coisas. Até que o mestre volta, o dono real da casa volta, e toma tudo dele e o lança fora. A Bíblia chega a dizer que ele o despedaça e o lança fora. E depois ele, no capítulo 25, continuação direta, ele vai falar sobre esta parábola das 10 virgens, em que novamente ele dá 2 exemplos. Enquanto a primeira fala da vida, do cuidado da vida, a segunda fala do relacionamento com Deus. E ele fala que algumas dessas virgens, 5 delas, elas estavam esperando o noivo com a lâmpada acesa, e as outras 5, além da lâmpada acesa, elas levaram óleo. Elas levaram óleo. E novamente, quando o noivo chega, encontra 5 com as lâmpadas acesas, outras 5 nem lá estavam, porque tiveram que sair às pressas para comprar óleo. E no terceiro, que ele vai falar, é a parábola dos talentos, que é logo depois dessa. Jesus fala também sobre exemplos de servo bom e servos maus, dessa vez um servo mau e 2 servos bons, que recebem talentos, e agora ele está falando de ministérios, e ele fala, também no seu ministério, você que recebeu talentos, e todos nós recebemos talentos, amém? 2 dos servos trabalharam enquanto o mestre estava fora, e um enterrou o talento, e se justifica dizendo, olha, eu enterrei, é porque você é muito rígido e eu fiquei com medo de perder. Então eu enterrei e está aqui o que é teu, e devolve para o mestre sem nenhum lucro. E de novo ele pega aquele dali e lança fora. Então tem coisa em comum nessas três parábolas de Jesus. Em todas as 3 existem bons exemplos e maus exemplos. Todas as 3. Em todas as 3 existe uma bênção, um presente dado, uma qualidade, um talento. E em todas as 3, a vitória não está em qualidades, não está em posses, a vitória sempre está em permanecer. É o servo que permaneceu fiel, são as noivas que permaneceram com a lamparina acesa, esperando pelo noivo, são os servos que permaneceram dando lucro até que ele voltasse, permaneceram a utilizar os seus talentos. E essa parábola das 10 virgens, para mim, fala muito sobre isso, sobre permanecer. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Todas as 10 moças, elas tinham uma lâmpada. Aquela lâmpada antiga, lamparina,
tem uma válvulazinha que você controla a entrada de ar. E em todas as lâmpadas tinha óleo. E elas podiam controlar quanto ar entrava para alimentar o fogo. De modo que, se você deixa bem aberta a válvula, a chama é intensa. E se você fecha demais a válvula, o fogo é bem fraquinho até o momento dele apagar, pois não ele consegue ser alimentado. Então existia um dilema ali de gestão de combustível, porque elas tinham que esperar o noivo. Se o fogo estivesse baixo demais, talvez elas não fossem vistas, não fossem encontradas pelo noivo. Porém, se elas abrem demais a válvula, o combustível é gasto rápido demais. Então tem que ter aí uma certa gestão de como se gasta o seu combustível sem deixar a chama apagar. E é claro que, para que a chama consiga ficar acesa por mais tempo e numa intensidade maior, é necessário mais combustível. Por isso que as prudentes, quando saem para encontrar o noivo, elas levam a chama acesa e também levam uma vasilha de combustível extra, porque fala assim, olha, eu não quero deixar a minha chama muito baixa, porque eu posso me perder, ou pode até minha chama apagar. E meus irmãos, naquela época, acender a chama de novo não era uma coisa fácil. Não é como hoje, você risca o fósforo aqui, encostou e acendeu. Para acender a lamparina precisava de uma vela ou de outra lâmpada, porque não era uma coisa fácil de se fazer acender um fogo naquela época. Manter o fogo era mais fácil. Então ela colocava ali um fogo baixinho para que se mantivesse. E quando souberam que o noivo estava chegando, elas aumentam a chama para serem encontradas. Porém, 5 delas a chama não aumenta muito, sabe por quê? Porque está se acabando o óleo. Todas tinham fogo, todas levaram lâmpadas, todas tinham as ferramentas corretas, estavam no estado correto. A palavra de Deus chega a dizer que eram 10 virgens, não se tratavam de 5 pessoas que não tinham se separado para o noivo, ou que tinham uma vida promíscua, todas estavam separadas. Porém, no meio do caminho, se entende que 5 delas não têm combustível para permanecer ali naquele lugar. Então elas se desesperam. O texto que a gente lê não é sobre intensidade. Na primeira parábola não é sobre quão bem aquele servo vai deliberar as coisas. Não é sobre essa intensidade. Rapaz, esse servo foi perfeito aqui quando o senhor não estava, patrão. Ele cuidou perfeitamente. Não é sobre isso. Talvez o servo mau, até no tempo que ele estivesse diligente, ele tenha sido melhor. Mas de repente, na sua astúcia, ele fala, o patrão está demorando demais de voltar. Talvez nem volte. E a sua inteligência sai daquilo que é certo, daquilo que é bom, e é direcionado ao lado errado, porque não é sobre a inteligência ou a sabedoria desse servo, as suas qualidades de gerenciar a sua casa, ou a casa que Deus Deus deu para ele, ou o negócio que Deus deu na mão dele, porque essa primeira parábola fala sobre a vida comum da gente, a vida fora da igreja, a vida enquanto não estamos presentes no reino de Deus aqui na igreja. E ele era até bom em cuidar naquilo tudo, e era próspero, mas de repente ele fala, está demorando demais de Jesus voltar, e começa a aproveitar daquelas coisas, esquecendo de quem os deu. Na verdade aquilo tudo é de Deus, Ele que o deu. Mas ele começa a aproveitar do lucro, das riquezas, das festas, da casa, da bebedeira, porque o mestre demora a voltar. Ele é muito bom no que faz, mas ele não permanece naquilo que faz. E ser muito bom não adianta de nada, se quando o mestre voltar, a gente não estiver firme. É melhor estar mais no fogo baixo, mais uma constância, porque a Bíblia nos ensina que a vida cristã não é uma grande labareda de fogo, ou uma corrida rasa de 100 metros, mas é uma tocha que não apaga, é um farol, é uma maratona, que você vai seguindo, esperando a volta de Cristo,
ou o chamado dele, que a gente se encontre com ele. Não é sobre ter uma chama forte na lamparina, não é sobre abrir a válvula no máximo e fazer brilhar e aparecer e parecer aos olhos dos homens que é grande coisa, enquanto o combustível que se tem vai se queimando e não se renova, porque em algum momento o combustível acaba e a pessoa fala: poxa, eu me esforcei tanto e não estou vendo os resultados, não estou vendo os frutos. Isso é o sinal do combustível acabando. Poxa, ninguém reconhece o que eu faço. Como se ela fizesse para alguém reconhecê-la e não para Deus. Olha, o que fazemos, não fazemos para ser reconhecidos, a não ser reconhecidos por Deus. Se o resto vai reconhecer ou não, que diferença faz? Se Deus me reconhece, meus irmãos, o meu objetivo já está completo. E aí o óleo se queima e acaba. E do que adiantou todo o brilho inicial? E todos que olharam e falaram: que chama brilhante, que coisa bonita, que pessoa iluminada, que aura boa. Se o fim foi algo terrível, se no fim veio a queda, se a coroa é dada ao que vencer, ao que chegar até o final, ao que guardar a fé. Eu não estou dizendo que você não tem que ter intensidade, você precisa ter intensidade, porque também se a chama estiver fraca demais, ela corre o risco de apagar, e é capaz também que não seja vista. Mas tem que haver um equilíbrio entre o óleo que entra e o óleo que queima. E também não é sobre ter muitos talentos ou poucos talentos, mas é sobre usar os seus talentos de maneira correta. Quando eu era mais novo, eu lembro que eu li essa parábola pela primeira vez, eu achei bastante injusto. Eu falei assim: poxa, é verdade que esse servo, ele não lucrou nada, mas ele ficou preocupado de, arriscando aquilo que lhe foi dado, se perder. E com essa preocupação ele disse que enterrou o talento, para que quando o mestre voltasse, ele falasse: ó, está aqui o talento que você me deu, está impecável. Porque na época eu não entendia isso. Hoje, com a visão mais empreendedora, eu também demitiria esse servo. Porque a verdade é que foi lhe dado um talento, uma ferramenta de trabalho. E aquele homem, ele guardou a ferramenta de trabalho que o seu Senhor lhe deu, e ele começou a trabalhar para si mesmo. Em todo esse tempo ele não era servo. Em todo esse tempo ele não tinha um propósito com o seu Senhor. Ele viveu a vida que quis, ele fez o que quis. E quando o mestre voltou, ele pegou correndo a ferramenta que foi dada e deu uma desculpa esfarrapada para Deus, falando: eu sei que tu me deu esse talento, mas eu não usei porque eu tinha medo de não usar direito. Olha, eu sei que tu me deu isso aqui para que eu trabalhasse na tua obra, mas eu fiquei com receio de profetizar errado, de pregar errado, de cantar errado, de fazer algo errado e tu se chatear porque eu fiz errado, como se aquele que deu não fosse capaz de fazer se cumprir a promessa na vida daquele que foi dado, como se aquele que dá também não é o que garante, como se Deus tivesse se enganado quando lhe deu esse talento. E ele: então eu enterrei o talento, e não usei o talento. Na tua casa, eu não usei na tua obra. Enquanto isso eu estava fazendo outras coisas que me convinham. Mas foi por amor, viu, que eu guardei, foi por zelo. Eu que já sou empresário há um tempo, já não aceitaria essa desculpa. Imagine Deus. Você acha que Deus vai aceitar uma desculpa dessa? De forma alguma. E aí a palavra de Deus diz que ele lança esse servo nas trevas, onde há choro e ranger de dente.
Nós sabemos que lugar é esse. Não é porque elas não eram virgens, não é porque ele roubou o seu senhor, mas é porque se enterrou o talento, porque deixou o óleo acabar, porque existe algo na permanência que agrada a Deus. Muitas vitórias na Bíblia são dadas na permanência e apenas na permanência. O povo chega às margens do Mar Vermelho e atrás vem Faraó, o povo se desespera. Moisés clama a Deus e a resposta de Deus: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A permanência em continuar marchando. É só isso. E o povo continua marchando e o mar se abre diante deles. Porque a adversidade sai correndo daquele que marcha quando Cristo manda marchar. Estava ali até este momento, o mar está aqui no limite, você vai andando aqui, olha, vou, não vou, e o mar continua. Mas quando o crente vai colocar o pé, aí abre. Mas para quem não tem fé de começar a dar o passo, fica nisso mesmo. Está lá Jericó, as muralhas inabaláveis, e Deus fala: olha, faça a volta, marchando, cantando, permaneça. E o povo vai lá 1 dia, 2 dias, 3 dias. Muitos já estariam reclamando de bolha no pé. Hoje o povo reclama se passar 2 cultos sem ar-condicionado, misericórdia. Mas está lá dando a volta. Já pensou no 5º dia? Não está dando certo. Permaneça, marchando. E no 7º dia, olha, Deus falou que ia ser no 7º dia. Todo mundo já acordou feliz, né? Deus falou que ia ser no 7º dia. Aí chega o profeta e fala: Deus falou que no 7º dia você tem que rodar 7 vezes. Zerou a conta tudo de novo. Permaneça. O profeta está no pé da montanha, ele está orando por chuva. Ele manda o seu servo lá em cima uma vez. O servo volta e fala: olha, nada de chuva, nem um sinal de nuvem. O que é que ele faz? Ele se desespera, ele fica triste? Não, ele continua orando. E fala: vá de novo. E mais uma vez o servo vai e volta e fala: olha, nada, viu, não está adiantando, não está funcionando, não tem sinal nenhum. E o que ele faz? Se entristece. Ele permanece em oração. Permanece marchando. 3, 4, 5, 6 vezes. Mas tanto que ele permanece, que aparece uma pequena nuvem. Tanto que eles permanecem marchando, que as muralhas tombam. O povo permanece marchando e o mar se abre. Só porque permaneceu. Só porque não enterrou. Só porque não desistiu. Só porque não se distraiu fazendo outras coisas. A bênção vem e acontece. A intensidade não adianta sem a permanência. A intensidade demonstra a paixão, a permanência, o amor. E a palavra de Deus diz claramente: sem paixão nada vale. É isso que fala? Não. Nada tem sentido sem amor. A palavra de Deus nem se preocupa muito com a paixão. Porque a paixão é aquele fogo de palha. É a intensidade. É aquilo arrebatador, vem e arrebata. Olha, meus irmãos, isso é muito legal, é muito gostoso. Mas o que permanece é o amor. É isso que permanece. Palavras que são ditas para emocionar. Eu estava vendo a pregação do pastor Douglas. Ele falou, um dos amigos dele chegou para ele e falou: pastor, que palavra maravilhosa que você deu.
Você deu uma palavra, veio 20 pessoas e se converteram, pastor. E ele falou, eu vou saber se essa palavra é boa daqui a 10 anos. Se essas 20 pessoas ainda estiverem aqui na igreja. Porque eu acho que elas só se emocionaram. E isso vai passar. E o entendimento dele chega a ser duro, consigo mesmo. E ele falou, meus irmãos, eu estou muito mais preocupado agora com a permanência das coisas, com o final das coisas, do que com o início delas. Porque eu tenho visto muitos vindo e indo. Palavras para emocionar, músicas para amaciar o ego, que não criam frutos, que são gostosas de ouvir, que tem uma batida legal, mas que não criam caráter, que não trazem comunhão com Deus, inúteis para o reino de Deus, eventos para satisfazer a carne. E aquele momento é uma alegria, uma euforia, mas não há permanência, não há transformação, não há fruto. E do que adianta que a chama foi ligada ao máximo e se queimou todo o combustível em uma noite só? Mas quando o noivo chega, não há mais luz, estão em trevas. Porque o gostoso foi acender bem alto, foi ver a chama bem forte. Foi sentir a intensidade daquela chama. E falar, vejam todos como eu sou luz. Como nos shows de hoje, muitos ficam lá com o celular. Ó, vejam aqui como eu estou, aqui como eu sou. A minha alegria, a minha felicidade. Espero que dure. Depois que os sons se desligarem. E que se deita no travesseiro. Será que aquela alegria é verdadeira? Será que aquela intensidade é constante? Será que é uma maratona a ser seguida, uma corrida rasa? Uma pequena explosão que nada significa para a eternidade? Porque a coroa é para o que permanecer. É para o que está sempre cheio da glória de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus. Não estou dizendo que a pessoa vive andando e falando em língua, não. Mas ela vive uma vida constante, de acordo com a vontade de Deus. Procura fazer o bem, procura fazer o melhor, procura ser correto, procura fazer aquilo que Cristo ensinou. Esse é cristão. Não dá para ser cristão uma noite, não dá para ser cristão nos domingos, não dá para ser cristão no momento. Ou é uma vida ou não é nada. Ou o seu talento é de Deus ou não é. Ou está em atividade ou está enterrado. A verdade é essa. Ah, mas eu tenho um talento, eu usei por muitos anos, agora ele está enterrado, então desenterre. Quando as moças ouvem a voz de alguém gritando, o noivo está chegando, todas cochilaram, meus irmãos. A palavra fala, todas cochilaram, até as prudentes cochilaram. Até prudente cochila, viu, pastor Daniel? Não é brincadeira, não. A gente tem que vigiar e orar, porque não sabe quando ele vem. Mas a palavra de Deus diz que as prudentes cochilaram junto com as imprudentes. E quando ouviram o grito, elas correram para acender, para aumentar a chama da lamparina. E quando todas foram aumentar, perceberam que mesmo na chama baixa, o combustível se desgastou, porque o noivo demorou a chegar. Então aquelas que tinham trazido combustível, recarregaram as suas chamas, porque elas tinham um estoque. E de onde vem esse estoque? Vem de ouvir muitos louvores, de ouvir muitas palavras. Não, meus irmãos, vem de um verdadeiro relacionamento com Deus. O verdadeiro relacionamento, ele cria estoque. E eu quero falar um pouco sobre a inconsistência cristã. Que nome feio, né? Inconsistência cristã. Inconsistência parece com Cristo, não é possível. Claro que não é possível. É uma coisa errada. Cristão não devia ter inconsistência.
O cristão, ele foi feito para permanecer. E não para ser inconstante. Aí eu pergunto para você, quem é você entre esses dois? Você é um vitorioso que passa por batalhas, ou você é um batalhador que passa por vitórias? Quem você é? Porque às vezes a gente conversa com os irmãos, ele não parece um vitorioso que está passando por uma batalha, não. Ele parece uma pessoa castigada por 20 lutas, que de vez em quando tem uma vitória. Ai, meu irmão, é prova, viu? É luta, viu? Aí no outro mês você vai falar com o irmão, e aí, irmão, tudo bem? É prova, mas eu estou bem. Aí você vai orar pelo irmão, né? Que está na prova, e todo mundo pode passar por uma prova. Nós somos vitoriosos que passam por provas. E passamos por provas para serem aprovados. 6 meses depois você conversa. É difícil, mas eu vou com Cristo. Calma aí, tem alguma coisa errada. Você foi chamado para ser vitorioso. É natural que se passe por uma batalha. E não chamado para ser um batalhador e ser natural que de vez em quando você passe por uma vitória. Quem é você? É alguém feliz que passa por angústias? Ou é alguém angustiado que fica feliz? Parece que às vezes a pessoa angustiada, ela fica feliz quando a gente fala de Cristo perto dela. Mas está cara de angústia, um sofrimento na vida. Não, não é para isso que Cristo nos chamou. Pelo menos não a minha, eu fui chamado para permanecer. Eu estou bem. Posso passar de vez em quando por uma angústia, natural. Mas no geral, a nossa história tem que ser uma história feliz, porque ela foi escrita ao lado de Cristo. Como uma história que foi escrita ao lado de Cristo não pode ser uma história feliz? Ah, eu estou aqui na terra para sofrer mesmo. Que é isso, irmão? Não sei qual foi a versão da Bíblia que tu comprou, mas troca logo. A minha versão não fala isso não. Diz que as bênçãos vão me perseguir. Diz que eu tenho aliança com Deus. Diz que Deus é comigo. Diz que quando uma porta se fecha, a outra se abre. É isso que minha Bíblia diz. Como eu posso andar triste mês após mês, semana essa semana, preocupado o tempo todo? O cara fica preocupado. Eu passei preocupado um tempo, meus cabelos caíram, eu já plantei até outros. E eu não quero viver esse negócio de preocupação. Tem que passar, para não cair de novo. Mas vejam só, nós temos que ser felizes. Nós temos que ser contentes, alegres, firmes. Quem é você? Você é um enraizado livre ou você é um solto que se apega? Porque a pessoa confunde muito e acha que a árvore está presa. Oh, coitado, a árvore não está presa não, ela está enraizada. É diferente, ela tem raiz. Mas ela é livre. E por que você acha que ela está presa? É porque ela não sai do lugar. Sabe quando a gente volta para aquele lugar que a gente viveu um tempo na nossa infância, na nossa juventude, e encontra uma árvore, mas dá uma inveja santa da árvore, sabe por quê, meus irmãos? A gente já engordou, já ficou careca, envelheceu, está cheio de ruga. Aí você chega naquele lugar e olha para aquela árvore, parece que não passou um dia. Parece que não passou um dia. A árvore está lá do mesmo jeito. A casa que estava do lado perdeu a cor da tinta, descascou, o telhado quebrou todo. A fiação já não presta. O vidro foi corroído pelo salitre. E está lá a árvore. Da mesma forma que você deixou há 10 anos atrás. Parece que não se passou um dia. Até o ferro já enferrujou. O metal já está quebradiço e lá está a árvore. Outro dia foi encontrada uma árvore, lá na Arábia, com 3.200 anos. Imagine.
3.200 anos. E está lá aquele negócio gigante. O fruto, bem feito, permanece. Depois vocês pesquisam na internet, uma árvore que deram até nome, o nome que deram para a árvore foi Matusalém. Ela não é velha não, ela foi plantada em 2005. Acontece que as tâmaras eram um fruto pelo qual Israel era conhecido. Tanto que quando os romanos dominaram Israel, eles falaram assim, ó, nada aqui presta, mas as tâmaras, meu amigo, que tâmaras. De tal modo que eles colocaram em uma das moedas dele um símbolo da tâmara de Judá, porque a árvore é muito gostosa. E quando estavam em 1973, numa escavação, se encontrou um pote. E esse pote de barro tinha umas tâmaras dentro. E as tâmaras de Israel foram extintas nos anos 500, porque os romanos destruíram boa parte, e é uma árvore que é difícil de se plantar por causa do terreno, não por causa da árvore. Foi extinta em 1500. E nesse pote se encontrou alguns frutos de tâmara. Mas, naquela época, acabou-se o estudo, o historiador pegou os cacos do pote e algumas tâmaras, jogou numa gaveta, no seu laboratório, às margens do Mar Morto, fechou a gaveta e se mandou. E aquela gaveta ficou ali fechada por mais 30 anos. E quando foi em 2005, retomaram a pesquisa. Encontraram aquele pote com aquelas tâmaras. E foram datar o tempo do pote. E descobriram que o pote tem 2.000 anos. Aquelas tâmaras, aqueles frutos foram colhidos quando Jesus era uma criança. E as tâmaras completamente secas, claro, 2.000 anos. Mas um historiador pegou uma das tâmaras e abriu. Ele falou, poxa, é uma tâmara que já está extinta. E ele abriu, né? Não tem mais DNA porque já secou. E quando ele abriu, ele tomou um susto. Ele falou assim, rapaz, essa semente está novinha, ela está conservada. Ela ficou conservada dentro do fruto. Será que se a gente plantar essa semente de 2.000 anos, será que pega? Então eles criaram uma sopa nutritiva, mergulharam a semente lá na sopa, e assim que ela começou a brotar, eles a colocaram na terra, adubaram bem. E meus irmãos, hoje a árvore tem 4 metros de altura. E eles restauraram as tâmaras do tempo de Cristo. Colheram pela primeira vez agora em 2021. Uma semente de 2.000 anos, que estava enterrada debaixo de 1 metro de terra, dentro de um pote de jarro, durante quase 2.000 anos. E mais 30 anos dentro de um saquinho, numa gaveta, comendo um salitre doido. Que fruto é esse? Uma árvore que viveu no tempo de Cristo. É o Pai. Pode procurar Tamareira Matusalém. Agora é um ponto histórico lá. Todo mundo quer ver a tâmara do tempo de Cristo. Então eles fizeram uma análise genética na tâmara e descobriram que os genes da tâmara não vinham das tâmaras de lá da Mesopotâmia e daqueles lugares, mas eram parentes de árvores do Egito. Olha que interessante. Falaram, essa tâmara veio para Jerusalém quando eles saíram do Egito. O que mais uma vez comprova a história bíblica. Um fruto que permanece. Ele é capaz de passar por tantas adversidades. E talvez você fale assim, Tiago, mas o objetivo do fruto não foi cumprido, porque o objetivo do fruto era alimentar alguém. Não, você está enganado. O objetivo do fruto não é alimentar alguém. O objetivo do fruto é levar uma semente. O fruto só é gostoso para algum animal tirar ele do pé, levar ele para outro lugar, comer e jogar a semente no mato.
É por isso que o fruto é bom. O objetivo do fruto é preservar a semente. E se a semente nasceu de novo, o fruto cumpriu o seu objetivo. Agora olha o que ele passou. Olha as adversidades que foram colocadas. Contra todas as esperanças, o bom fruto permanece. Ele atravessa estações, tempos difíceis, porque há combustível dentro dele para ir mais adiante e falar: olha, está dando tudo errado, olha, não é mais como antes, olha, a casa do meu lado está apodrecendo, a rua já não presta mais, mudaram isso aqui, derrubaram aquilo ali, construíram outro prédio, mas lá está a árvore. Porque ela tem raízes. Tem gente que é solta e se apega, não tem raiz. Ai, nossa, aquele pastor é tudo, não, está perfeito, aquela igreja ali é tudo. Um ano depois, mudei de igreja, porque não estava dando. Até outro lugar. Não, agora esse é o homem da minha vida, eu tenho que casar com ele, não sei o que lá. 2 meses depois, não quero ver aquele traste pintado de ouro. Nós somos livres e temos raízes. São as raízes que nos ligam à nossa igreja, à nossa família, ao nosso mestre. E através das raízes nós nos nutrimos. Não são amarras. Quando alguém olha para uma árvore e fala: ela não pode se mover, e acha que ela tem amarras, ela não tem amarras, ela tem raízes. Para que se mover, se dali que ela tira o seu alimento? Se é isso que a nutre. E ela atravessa estações. A vitória está em permanecer na paz, em paz, não na paz. Até falei errado. Permanecer em paz, permanecer na guerra. É isso aí. A gente permanece na guerra e a gente permanece em paz. E foi para isso que ele nos chamou. É assim que está na minha Bíblia. Ele me deu a paz dele, então eu estou em paz. Ele diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então você não precisa estar na paz para estar em paz. Muito pelo contrário, nós estamos em constante guerra espiritual, porque nossos adversários não é carne nem sangue, mas principados e potestades. Estamos sempre repreendendo o maligno, estamos sempre lutando contra vícios, estamos sempre vigilantes com os nossos filhos. Existe uma guerra espiritual sendo travada o tempo todo, e nós somos ativos nessa guerra, mesmo assim estamos em paz. A minha paz não vem da certeza de alguma coisa que posso ver, mas da certeza daquilo que espero. Eu espero em Deus, então tenho paz. Vai dar certo. Logo mais, Deus vai abrir uma porta, vai ter um jeito, vai ter uma forma. Mas está declarada a guerra ao inimigo, guerra ao inferno, guerra ao mundo. Enquanto eu estou em guerra aí, estou aqui na minha paz, tranquilo. Porque eu sei que Deus luta por mim, as batalhas que eu não posso vencer. E é que a gente pode vencer, a gente tem que arregaçar a manga, viu, meu irmão? Não tem jeito não. Né? A oração da pessoa é assim, ai Deus, que eu ganhe logo na mega, e aí não precise mais dessa batalha toda. Não, mas se tu pode vencer, se tu tem condição de vencer, para que tu vai envolver Deus nisso? Vai trabalhar. É isso aí. Deus te deu força para que tu use a força. Deus te deu sabedoria para que tu use a sabedoria. Às vezes o preço é pago em oração. Eu acho inteligente a inteligência de Cristo. Eu acho super genial Cristo. Olha que inteligente. Fala com o homem fala assim: Senhor, se tu pode me ajudar, faz isso. Jesus fala: se pode não, se crê. Tudo é possível ao que crê. E aí ele vai e cura o filho do homem que estava endemoniado. Aí depois chegam os discípulos e falam assim para ele, falam assim: por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? A gente também crê. Jesus vira para eles e fala: tem casta de demônio que só se liberta com jejum e oração. Jesus tinha acabado de falar que tudo era possível por crer.
Mas tinha acabado de falar. Eles ficavam com medo. Eu entendo também. Eu acho que eu também ficaria com medo de questionar Jesus, né? Ficar com medo de questionar Jesus. Mas é besteira ficar com medo de questionar Jesus, porque ele já sabe das dúvidas do nosso coração. Mas às vezes eu leio uma coisa assim, eu não vou falar que eu discordo, porque discordar da Bíblia é muita burrice, né? Mas assim, eu fico assim meio, não estou entendendo direito o que está querendo dizer. E aí a gente tem que ter humildade de orar e falar, Espírito Santo, me revela, porque na minha cabeça não entra isso. A gente é meio cabeça dura. E Jesus tinha acabado de falar, a vontade que eu teria de virar para ele e falar, mas mestre, tu acabou de falar que com fé tudo é possível. Se tudo é possível, então tudo é possível. Agora que o homem saiu, vem pagar com essa história de jejum e oração, de pagar preço, de dobrar o joelho, de virar a noite chorando e orando, de fazer vigília, de fazer sacrifício. Essa história triste não me contaram antes. É só crer. Tudo é possível ao que crer. Mas aí ele está falando com os seus discípulos. Aí ele está falando com quem tem intimidade, com quem tem óleo para queimar, com quem pode aumentar a intensidade da chama. Ele está falando com quem quer ir mais além. Está falando com quem quer sair da superfície, com quem quer lançar as raízes mais no profundo. Ele fala, tudo é possível ao que crê. Inclusive ao que crê é possível fazer um jejum. Ao que crê é possível pesquisar mais, aprender mais. Ao que crer é possível se aproximar mais de Deus, abrir mão da novela, abrir mão daquele negócio que gosta de fazer, abrir mão do pecado de estimação. É possível ao que crer. O sacrifício só é possível ao que crer, porque por nós mesmos não temos forças de largar aqueles hábitos que nos afastam de Deus. Mas ao que crer tudo é possível. Então, o que Jesus está falando para eles é, não é que tem nada impossível ao que crer, é que antes de tu crer nisso, tu tem que crer em outras coisas. Porque tu está querendo crer nisso aqui, mas não crê nem lá. Tu crê que tu pode ganhar o mundo, mas tu não crê que tu pode ganhar a tua família. Está errado. Tu crê que tu pode ser um excelente pastor, mas tu não crê que pode ser um excelente marido. Está errado. Tu crê que pode ter um ministério incrível, mas a tua casa está desorganizada. Ei, ser fiel no pouco e eu te coloco sobre o muito. Se você não for fiel quando o negócio está pequeno, por que seria fiel quando o negócio está grande? Se não é dizimista quando ganha pouco, por que acha que vai ser dizimista quando ganhar muito? Não te engana, porque Deus não se engana. E para adiantar, vamos falar sobre o negócio do óleo, a negociação do óleo. Olha que legal. Faltou azeite na lâmpada de 5 daquelas 10 mulheres. As caras de pau viraram para outra e falaram assim, ô, deixa eu queimar teu azeite aí. É sério isso, irmão? Você acha que pode queimar o azeite de outra pessoa? Não. O óleo é pessoal. O óleo é pessoal. Ai, fulano canta e eu vou no céu, não sei o quê, quanta unção. O óleo é pessoal. A chama tem que ser sua, a luz tem que ser sua. É a sua lamparina, é o seu óleo, é o seu relacionamento com Deus. Não dá para queimar o óleo de outro. Não é assim que funciona no reino de Deus. É o seu óleo, é a sua unção, é a sua história com Deus que tem que ser contada. Eu gosto de seguir fulano de tal, não tem problema nenhum, meus irmãos. Também tenho uns cantores que eu gosto mais, também tenho uns pregadores que eu gosto mais. Eu assisto e falo, poxa, que bênção, que bom. Mas você tem que buscar ter o teu relacionamento com Cristo, a tua história com Ele. Porque hoje carece da igreja de centenas de pessoas que estão sentadas e não teve nenhuma história com Deus. Eu não estou falando de história, de viver com Deus, eu estou falando de passar uma situação, de viver algo sobrenatural. Porque é isso que vai nos encher de óleo. E agora quer negociar.
uma negociação. Me dá um pouco do teu, que tu tem muito. E aquelas que eram prudentes, o que é que responderam as prudentes? Não. As prudentes falaram, não, eu não negocio unção, eu não negocio óleo. Quem é prudente não negocia óleo. Sabe por quê? Porque se eu negociar meu óleo, pode faltar para mim também. Então eu não vou negociar meu óleo. Eu não vou negociar meu óleo. Eu não vou negociar, talvez, com aquela série que eu estou assistindo, mas tem coisa que não agrada a Deus. Eu não vou negociar com aquele negócio que eu estou fazendo, estou lucrando muito, mas tem algo errado ali no meio. Eu não vou negociar com aquela pessoa que tem um compromisso, eu também tenho, mas ela quer ter outra coisa por fora. Óleo não se negocia, pelo menos não quando você é prudente. Elas não negociaram o óleo. Então o que aconteceu com as imprudentes? Saíram para comprar. Saíram para comprar óleo. Só tem outro problema, meus irmãos. A unção não se compra. Você não vai conseguir comprar ali na igreja do lado, ou na venda mais próxima, ou pagar os teus pecados em indulgência comprando um terreno no céu. Se conquista através de relacionamento com Deus. Resultado, elas não conseguiram comprar. Voltaram com as lâmpadas apagadas, batendo na porta do noivo e gritando, deixe-nos entrar, deixe-nos entrar, deixe-nos entrar. Para terminar, nós fomos feitos para permanecer. Não há prazer na palavra de Deus em quem olha para trás. Isso é dito algumas vezes. Olha o que Eclesiastes fala sobre a inteligência de Salomão. Melhor é a boa fama do que o melhor perfume. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento de alguém. Isso só é possível para aquele que permaneceu. Quando que a sua morte vai ser mais feliz do que seu nascimento? Olha, se eu estou morrendo com Cristo, meus irmãos, vocês não chorem por mim não, vocês só têm fogos. Que bom, que bênção, porque eu fui para a glória. Porque estou finalmente com Deus, mais próximo ainda dEle. E o dia da morte é mais feliz do que o dia do nascimento. Pelo menos para quem vai. Para quem fica é triste. Mas para quem vai, o tanto que tenha ido para o lugar certo, né, meus irmãos? Está tudo bem. Que mal lhe passa. Continuando, é melhor o fim das coisas do que os princípios delas. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. O princípio às vezes pode ser florido e bonito. E o final, como é que vai ser? Eu estava lendo João 15, quando Jesus nos compara com um ramo da figueira. E numa pregação, eu vi a Joyce cortando uma flor. E ela pergunta assim, o que vai acontecer com essa flor? Ela corta a flor da árvore assim, ó, tá, e pergunta, o que é que vai acontecer com a flor? Diga aí, o que é que vai acontecer, gente, com a flor? Mas isso a gente fala pelo que a gente conhece e não pelo que a gente vê. Porque quando a gente vê a flor cortada, o que é que acontece com a flor? Nada. Não acontece nada com a flor. A flor foi arrancada da árvore e ela continua bonita. Ela continua cheia. Ela continua perfumada. Ela continua cheia de vida. É um presente maravilhoso. Mas quando eu perguntei para vocês o que ia acontecer, pelo conhecimento, vocês já falaram, ó, vai murchar, hein? Tá ruim o negócio pro lado dela. E quem não conhece, vê aquela flor bonita, fala, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Como o filho que pegou a parte dele da herança, se mandou da casa do pai, estava tudo bem com ele. Mas o pai olhava e falava, já morreu, já murchou. E já se lamentava porque seu filho não tinha vida, porque foi separado do pai, porque foi o pecado que nos tornou perenes, porque não fomos feitos para envelhecer e morrer, fomos feitos para permanecer. Mas quando fomos arrancados de Deus, vai murchar.
Nós falamos isso porque entendemos de flores, um pouco pelo menos, estudamos na escola um pouquinho de biologia. Mas quem pode falar isso de homens é aquele que nos fez, que entende de homens. Que a pessoa está no auge, brilhante, levando multidões, arrastando consigo. Deus olha para ele e fala, vai murchar. Não é maldição, é porque foi arrancado da árvore, ele entende de homem. É o que vai acontecer. Quando você falou que a flor ia murchar, você estava amaldiçoando a flor? Não, você estava constatando um fato. E o contrário também acontece, meus irmãos. Chegou um lá e falou, Lázaro vai morrer, Lázaro vai morrer. Jesus falou, apenas dorme. Porque conhece e sabe o fim das coisas. Mas Ele nos deseja um fim maravilhoso. Eu queria que você se colocasse de pé. Quem é feito para permanecer é referência. Como eu falei, meus irmãos, a gente volta naquele lugar e tudo mudou, mas a árvore está lá, do mesmo jeito de 10 anos atrás. Ela é uma referência. E nós fomos chamados para ser referência. Na tua empresa está um absurdo, meu Deus, o que vai acontecer? Demissão em massa, não sei o que lá, todo mundo desesperado, ninguém consegue trabalhar direito. Quem é a referência? Quem permanece com Deus. Ele está lá trabalhando, fazendo o seu melhor. E as pessoas olham para ele e falam, rapaz, você não está preocupado, não? Eu já lancei minha preocupação no pé de Cristo, Não me preocupar. Eu cheguei na conclusão que toda preocupação é inútil. Toda preocupação é inútil. Sabe o que é útil? Ação. Não se preocupe, haja. Faça alguma coisa. Se preocupar não vale a pena. Se você não pode fazer nada naquele momento, então não faça nada. Para de se preocupar. A própria Bíblia diz que a sua preocupação, a sua ansiedade não vai aumentar a tua altura. Então você faz quando tem algo a fazer, mas a maioria dos nossos problemas são no futuro, e a gente já está trabalhando, nossa mente nos cansando, gastando energia. Seja firme, atravesse as dificuldades com Deus. Tenha certeza que Ele vai te segurar. Tenha certeza que Ele vai te manter. Seja referência dentro da tua casa. Olha, as coisas estão dando errado, a casa está uma loucura. Você chega em casa, seja referência. Seja a tranquilidade, a paz, a certeza que vai dar tudo certo. Imagine o crente chegar lá. Estou desesperado, meu Deus, não sei o que lá. Não foi para isso que fomos chamados. Não foi para dizer que está tudo errado. Não foi para amaldiçoar as coisas, foi para abençoá-las. Foi para falar, olha, Deus é comigo. O meu óleo não acaba. Enquanto durar a seca, vai continuar o azeite na vasilha, a farinha no pote, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém.